Vamos então para esse segundo vídeo sobre a Guerra da Coreia. E aqui eu trouxe uma notícia, né? Então, existe muitas... na internet a gente encontra muita informação sobre a Coreia do Norte, como essa aqui, né? A proibição de sorrir, né? É proibido sorrir no dia da morte, do aniversário da morte de Kim Il-sung, né? O que iniciou, né? Na prática, a Coreia do Norte, que se diz comunista, é uma ditadura, né? De pai para filho. E existem muitas notícias, né, estranhas como essa, e algumas podem ser até fake news, né, como que todo mundo tem que cortar o cabelo igual o ditador. O uso de bíblias lá, por exemplo, é proibido. A Coreia do Norte, ela é acusada, né, de ter armas de destruição em massa, bastante conhecida por armas nucleares, né? O grande medo é que os mísseis, né, nucleares da Coreia do Norte atinjam o Japão, por exemplo, né? Ou até mesmo os Estados Unidos. Mas além de armas nucleares, eles teriam armas químicas e biológicas. Então a Coreia do Norte, né, os ditadores lá, esse último, né, o Kim Jong-un, que é o último ditador, eles se armam até os dentes, né? Apesar do país ser um país bem atrasado, né, muito fechado, eles têm todo... cria-se esse arsenal de armas até como uma forma de chantagem. E essa chantagem, né, volta e meia aparece nos noticiários, né, e fica aquela tensão, né? Será que vai ter a Terceira Guerra Mundial? Lembrando que a Coreia do Norte tem o apoio da China, então se ela atacar um Japão ou a Coreia do Sul, ela teria esse apoio chinês, né? Aí os Estados Unidos entrariam em favor da Coreia do Sul, do Japão, e aí iria começar uma terceira guerra. Mas isso nunca aconteceu até agora, né? E eu acredito que é difícil acontecer. Como eu falei antes, é uma espécie de chantagem, né? Onde o ditador acaba negociando, né, acordos. E essa terceira guerra nunca acontece. Por fim, eu queria falar um pouco do bloco soviético, né, dando sequência na apostila, falar um pouquinho desse bloco soviético, e eu começo falando do Stalin, né? Então, o Stalin, que assumiu também um ditador, né? Tanto a Coreia do Norte quanto a União Soviética, a gente chama de socialismo real. São ditaduras, né? Onde um grupo, o do Partido Comunista, governa e tem privilégios. A maioria da população não tem esses privilégios. Então, o comunismo, segundo a teoria de Marx, todos são iguais. E o que não acontece na Coreia do Norte nem na União Soviética, né? Então, quando a gente fala ditaduras comunistas, fala-se por falar, né? Na prática, são ditaduras mesmo, onde um grupo, no caso o Partido Comunista, manda e tem privilégios. Bem, o Stalin ele vai governar então a União Soviética de 1925 a 1952, e durante esse período, né, até 52, ele eliminou os adversários, né, comunistas, né, todos aqueles que ameaçavam o poder. Ele consolidou o seu controle sobre o Partido Comunista, e no pós-guerra ele vai influenciar, né, no leste europeu, também derrubando, condenando à morte, aprisionando aqueles que eram adversários, né? Então ele vai interferir em países como a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia,
Então, os países do leste europeu, ele vai manter um controle. E aqui nós temos as famosas prisões, né? Lá da época de Stalin, os gulags, onde os prisioneiros políticos viraram força escrava. Um exemplo, a construção de linhas de trem, por exemplo, né? De trilhos, né? Para trem. Então, o Stalin criou uma gigantesca rede de campos de extermínio e de trabalho forçados, né? Os gulags, olha aqui no mapa, muitos, né? Inclusive na capital Moscou, né? Muita gente, os moradores lá nem sabiam, né? Mas, por exemplo, em Moscou existem canais, né? Nos rios, e muitos ali trabalharam, eram campos, né, de trabalho forçado. Então, milhões de pessoas morreram nesses campos, sofrendo todo tipo de tortura. Então, o Stalin mandava aprisionar, né, qualquer um que ele desconfiasse, né? Então, muitos, até generais, pessoas da família, né? Segundo conta, da família dele não sobrou ninguém, né? Somente uma filha sobreviveu a essas perseguições. Então, o ápice desses campos aí, esses gulags, foi de 37 a 38, né? O período do Grande Terror. Então, 750 mil pessoas foram executadas. Então, é uma eliminação dos adversários. Ele era meio paranoico, né? E dos possíveis adversários. A morte do ditador, então, Stalin, né, e o fim da Guerra da Coreia, lá no comecinho dos anos 50, causaram certo alívio nas relações internacionais e permitiram, então, um período chamado de coexistência pacífica. Então, o novo ditador da União Soviética, o Nikita Khrushchev, né, que lutou lá na Segunda Guerra, ele aparece, por exemplo, no filme A Batalha de Stalingrado, né? Ele assume o poder, então, na União Soviética, iniciando um processo de desestalinização, né? Desmantelando os gulags. Isso não quer dizer que ela virou uma democracia, né? Então, continuou uma ditadura, mas agora sem esses campos de extermínio. Ninguém sabe quantas pessoas o Stalin mandou matar, mas ele e o Hitler, acredita-se, né, que eles mataram milhões de pessoas. E aqui temos uma imagem, né, do presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, isso aqui já nos anos 60, e o Nikita Khrushchev, né? Então, aqui nós já estamos nos anos 60, ainda na política da coexistência pacífica, né? Então, aqui nós temos um período que houve, né, em alguns momentos, conflitos mais graves, né? Mas a paz se manteve até o início dos anos 80.